Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver tensão no Vasco na véspera do duelo contra o Lanús. No Corinthians, Tite bate o martelo e Liedson vai começar no banco contra o Emelec. E ainda, Imperador Adriano, mesmo na cadeira de rodas, cai na balada. Na véspera do jogo contra o Emelec, Tite anuncia o atacante Liedson vai começar mesmo a partida no banco. Em seu lugar, o treinador do Timão vai escalar William e no lugar de Jorge Henrique suspenso, o escolhido foi o meia Alex. A ideia é manter coordenação de movimentos. É Alex no lugar de Jorge e William continua na função de atacante de centroavante. O Corinthians segue procurando um volante, já que o titular absoluto, Ralf, não tem um reserva. A bola da vez é o jovem Guilherme da Portuguesa. Mas em meio a essa negociação, o vazamento de uma outra conversa entre as diretorias dos dois clubes irritou o gerente de futebol do Timão, Edu Gaspar. Se um atleta vem para mim, ou vem para o presidente, ou vem para o diretor de futebol, para o Duílio, para quem seja, e fala, olha, eu gostaria de ir, que é uma oportunidade, isso sim tem que ser estudado, porque o atleta está se colocando à disposição. Até o momento não tem nada, até o momento são Corinthians, Português e Guilherme. Aí mais para frente vamos estudar. Renato Rodrigues, qual é a situação real do goleiro Júlio César no Corinthians? O Júlio César perdeu a posição para o Cássio no gol do Corinthians, mas mesmo assim ele disse anteriormente que não quer deixar o time, falou que o objetivo dele é buscar a titularidade de volta, né? Só que agora a Portuguesa, vendo essa situação dele meio difícil no Corinthians, se interessou, porque a Portuguesa está sem goleiro, acabou negociando o goleiro titular dela lá e acabou querendo o Júlio César, fez essa contraproposta para o Corinthians, pedindo o Júlio César nessa negociação pelo Guilherme, que é um volante revelado na Lusa lá, que o Corinthians já tem um interesse há bastante tempo. Só que em nota oficial hoje o Corinthians já disse que é inviável essa negociação. Acredito que o Corinthians não vai queimar o Júlio César mandando ele para outro clube. Isso ficaria até ruim com o elenco, que gosta muito dele. Ele é um jogador bastante querido no clube, formado do terrão. Então a situação tá meio assim, a Portuguesa quer ele, mas o Corinthians não vai liberar. O certo é que o Corinthians quer o Guilherme e vai continuar buscando, negociando. Ok, Renato. E tensão no Vasco. Na Argentina, o time Cruz Maltino foi informado de que não poderia realizar como programado o treino de reconhecimento do gramado do estádio La Fortaleza, local da segunda e decisiva partida contra o Lanús. O Vasco alega que a diretoria do time argentino tinha sim se comprometido a ceder as instalações, mas o Lanús disse que não tinha nada agendado. Será que a catimba dos hermanos já começou, né? Além dessa surpresa nada agradável na Argentina, o técnico Cristóvão Borges deixou o Rio de Janeiro abalado com a ausência de Dedé na equipe. Bruno Braz, sem treinar no campo adversário, sem o mito da colina, que fase é do Vasco, hein? O Vasco ele vai contar, mais uma vez não vai poder contar com o Dedé, né? Uma grande baixa para a equipe. A preparação física tentou de todas as formas colocar ele em campo. Ele acabou não se recuperando totalmente do edema ósseo na perna esquerda dele. Vai ficar fora. Rodolfo segue na equipe, né? Jogador um pouco contestado aí pela torcida, mas que vem aos poucos melhorando o seu futebol e vai ter essa grande prova de fogo agora. A notícia do dia, o Vasco chegou ontem, né, na Argentina e a princípio estava programado um treinamento no estádio La Fortaleza, né, que é o estádio que é o local da partida de amanhã contra o Lanús. Só que de última hora foi informado pelo Lanús que o clube não cederia as dependências para o Vasco. Como disse-me-disse, o Vasco teve que correr contra o tempo e conseguiu arrumar o campo anexo do Boca Juniors para fazer seu treinamento. Muitos até levantam a hipótese de ter sido uma represália, porque quando o Lanús veio jogar ao Rio, tinha programado um treino para o CFZ, choveu no CFZ e procuraram o Vasco, só que como era feriado do dia do trabalhador, quase não tinha funcionários em São Januário e acabou não acontecendo esse treino no Vasco. O diretor de futebol, Daniel Freitas, não trabalha com essa ideia. A questão é que o Vasco não pôde fazer o reconhecimento do gramado, treinou lá no campo anexo do Boca Juniors e amanhã enfrenta o Lanús lá no estádio La Fortaleza com esse clima aí, já com essa guerra psicológica.
Ok, Bruno, e na manhã dessa terça-feira, Dedé postou em seu perfil pessoal no Twitter uma foto apontando para a camisa 26, a camisa dele, né? Na postagem, o mito ainda escreveu: saudades. De férias, o Flamengo trabalhou na Praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, nesta terça-feira. Ronaldinho Gaúcho foi o destaque do treino físico na areia. Ele começou em ritmo lento, mas depois acompanhou o restante do elenco. Na saída, R10 foi bastante assediado. Aí, ele correu, viu? Apesar do esquema forte de segurança, Ronaldinho falou rapidamente com a imprensa sobre apenas um assunto: o treino. Eu estou acostumado na areia, caso do futebol. Eu gosto, é o tipo de trabalho que faz muito bem. Ronaldinho continua sem receber os salários. E o Flamengo está perto de anunciar o novo diretor executivo de futebol. O convite foi feito ao ex-jogador Zinho. Ele, que trabalha como comentarista no canal de televisão, pediu um prazo para dar uma resposta final. Mas antes do anúncio oficial, o Zinho já ganhou a aprovação do elenco rubro-negro. Eu sou até suspeito de falar pela amizade, eu fui companheiro de clube. Então, assim, é um cara que está sempre respeitando o companheiro e a gente... Lógico que ele acertando, a gente vai respeitar da mesma forma e ele sabe lidar com o jogador, isso é muito importante. E quem também deve reforçar o Fla em breve é o Imperador Adriano. Isso se ele se comportar nesse momento em que se recupera da nova cirurgia no tendão, né? Os boatos de que o atacante já caiu na balada começaram a surgir. Segundo o site Retratos da Vida do Jornal Extra, mesmo em uma cadeira de rodas, se recuperando aí da operação no tornozelo, Adriano está curtindo a noitada. O Imperador teria promovido na semana passada uma festinha particular. A informação ou fofoca, né, não diz, no entanto, se Adriano bebeu ou não nessa festinha. A coluna ainda pergunta: conta aí, Dani Sperli. Pois é, e o atacante Wagner Love também caiu no samba, mas lá na Rússia, o artilheiro do amor finalmente realizou o jogo de despedida do CSKA no intervalo do duelo contra o Kuban pela 43ª rodada do Campeonato Russo. Love entrou no gramado ao lado de passistas da escola de samba. O atacante do Flamengo, que teve o nome gritado pelos torcedores, deu uma volta olímpica com a imagem de alguns de seus gols pelo clube sendo exibidos ao fundo no telão do estádio Luzhniki. Após o adeus oficial, Love disse: sinto falta do CSKA, de sua torcida e de Moscou. Imagina, vai trocar Moscou pelo Rio de Janeiro? Depois da goleada na Taça Rio, é hora de encarar a Libertadores e Abel Braga tem uma dúvida para o jogo contra o Internacional nesta quinta. O zagueiro Anderson treinou separado do grupo nesta terça e não está confirmado para o jogo. Já o volante Valência participou da atividade e passa a ser opção para o treinador. O meia Deco ficou fazendo trabalho de reforço muscular e apareceu em campo só na preleção do técnico Abel. Mas mesmo poupado do treino, o meia, que foi um dos destaques do primeiro jogo da final do estadual, não será problema para o duelo no Engenhão. Virou a página, lógico, foi um resultado que ninguém esperava, mas aconteceu. Então deu uma certa tranquilidade, mas agora é o Inter, não tem vantagem nenhuma, é um jogo diferente. Na véspera da partida contra o Vitória pela Copa do Brasil, que vale vaga nas quartas de final, uma boa notícia no Botafogo. O atacante Jobson voltou aos gramados e mesmo sem treinar com bola, correu pelo campo para aprimorar a parte física. Quem também treinou com o grupo reserva foi Vitor Júnior, apresentado nesta segunda-feira. O técnico Oswaldo de Oliveira elogiou o meia e disse que ele provavelmente vai compor o banco contra o Vitória. O Vitor Júnior eu conheci melhor no Japão, ele jogou contra a minha equipe várias vezes, por 2 anos e meio, eu acho. Jogou muito bem, é um jogador que tem as características que eu gosto em jogadores da posição. E ele tem treinado bem, eu estou acompanhando ele e, é claro, ainda vou fazer algumas outras avaliações, mas provavelmente ele vai estar conosco amanhã nessa partida. Enquanto os rivais quebram a cabeça para seus duelos decisivos na Libertadores e na Copa do Brasil, o Palmeiras tem uma missão bem mais tranquila nesta quarta-feira. Dos 4 grandes clubes que jogam neste meio de semana, o Palmeiras é o único que não precisa necessariamente vencer para passar de fase. O empate na Arena Barueri, diante do Paraná, ou até mesmo uma derrota por 1-0, classifica o Verdão para as quartas de finais da Copa do Brasil. Já dá até para dizer que o Palmeiras é favorito. Yo creo que es favorito por lo que significa Palmeiras, pero dentro de la cancha son 11 contra 11 y si no demuestra ese favoritismo, puede llegar a perder también. No tener el favoritismo o la camiseta no gana partido, ¿no?
Copa do Mundo, o primeiro encontro entre o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, e Jerome Val, que aconteceu em clima de paz total. O secretário executivo da FIFA foi quem declarou que o Brasil precisava de um chute no traseiro para terminar as obras do Mundial. E o ministro, então indignado, chegou a pedir à FIFA a troca do interlocutor. O episódio ficou no passado, mas a reunião realizada em Zurique, na Suíça, terminou com a entidade ainda desconfiada com o andamento das obras para a Copa. Daniel Leal, além dos estádios, uma das preocupações da FIFA é com relação à Lei Geral da Copa. O que andou nesse sentido? Nesta terça-feira, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, se encontrou em Zurique, na Suíça, com representantes da FIFA e também do comitê organizador local da Copa de 2014, para tratar da organização da Copa do Mundo. O ministro apresentou um balanço das obras da Copa e tentou tranquilizar os dirigentes tanto da FIFA quanto do COL em relação ao andamento desses preparativos. Um dos pontos que voltou a ser motivo de cobrança por parte da FIFA foi a Lei Geral da Copa. O Blatter, ainda que num tom ameno, cobrou a aprovação desse texto que está em tramitação no Senado. O senador Eduardo Braga afirmou que o projeto de lei o texto deve ir à plenária no Senado nesta quarta-feira e assim, se aprovado, irá para a sanção da presidente Dilma e esse assunto estará encerrado. Há uma corrente no Senado de que deveria haver mudanças no texto, principalmente em relação à questão da liberação da bebida alcoólica nos estádios durante a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. No entanto, há um acordo entre o governo e sua base aliada para que o texto não passe pelas comissões e assim ele vá à votação como foi aprovado na Câmara, ou seja, com a liberação das bebidas. Ok, obrigada, Daniel. E o fenômeno Ronaldo e o craque Bebeto, membros do Comitê Olímpico da Copa de 2014, participaram da reunião em Zurique. A próxima reunião entre FIFA, governo e COL acontecerá na última semana de junho, no Brasil. O meia Kaká foi surpreendido com uma notícia de um jornal espanhol. O El Mundo Deportivo revelou que o custo-benefício do Real com o jogador não é nada bom. Pelo fato de Kaká ter atuado muito pouco desde que chegou ao clube, cada entrada dele em campo custou ao time merengue cerca de 1,29 milhões de euros, 3,62 milhões de reais. A imprensa europeia cogita que o craque brasileiro deve ir para o Paris Saint-Germain. A seleção brasileira feminina de vôlei inicia nesta quarta a luta pela vaga para os Jogos Olímpicos de Londres. As meninas já estão prontas para a estreia do pré-olímpico sul-americano contra o Uruguai. O Brasil ainda terá pela frente a Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela e Chile. Apenas uma seleção sairá com a vaga nos Jogos de Londres. Tênis, o brasileiro Tomás Bellucci está fora do Masters 1000 de Madrid. Bellucci foi derrotado no tie-break por 2-1 pelo francês Richard Gasquet e deu adeus à chance de uma rápida recuperação no ranking da ATP. O brasileiro, que agora ocupa a 69ª posição no ranking mundial, já enfrentou 3 vezes o francês e em todas saiu derrotado. Thiago Silva pode ser a novidade do Barcelona para a próxima temporada. Segundo o jornal AS, o Barça estaria disposto a ceder Keita e ainda pagar um valor de aproximadamente 25 milhões de euros, 62,7 milhões de reais, pelo ex-jogador do Fluminense. Falando do Flu, o gol de bicicleta de Fred no Botafogo segue vivo mesmo 2 dias depois da partida no Engenhão. Inspiração do nosso clipe final da edição dessa segunda-feira, a pintura de Fred acabou provocando uma eleição que só valoriza ainda mais o nosso futebol arte. As mídias sociais do Grupo Lance querem saber qual é o mais belo lance da temporada de 2012 até agora. Escolha o seu. Lance Total volta nesta quarta. Vejo você.